senhores telespectadores, estou hoje a falar-lhes num lugar particularmente importante da história portuguesa. A se virem bem, eu estou aqui a falar numas pedras. Isto não são as pedras quaisquer, é uma muralha da época romana. Portanto, enfim, terá cerca de 2000 anos. Ao longe, vem um rio, é o rio Távora. O rio Távora criava uma região muito fértil, onde se podia trabalhar e recolher o fruto da terra, e a cabeça de toda esta região ficava aqui, neste lugar, que tinha o nome de Sernancelho. O documento mais antigo que eu conheço em que se fala em Sernancelho é o testamento de uma dona Châmula, que deixa 10 castelos que tinha na Extremadura. Extremadura é extrema Durii. Hoje a gente diz Riba Douro. Portanto, na extrema do Rio Douro, deixava 10 castelos para venderem, para com o produto dos castelos o aplicarem para a salvação da sua alma. Remedium anima sua. 10 castelos para salvar a alma da condessa Dona Châmula. Bom, é tudo isso que a gente recorda aqui. À volta desta muralha vem a nascer um povoado. Vamos agora ver a vila de Sernancelho. Dentro das muralhas são visíveis os vestígios das habitações castrejas. Aquela mó que além está moeu há mais de 1000 anos o pão que este povo comeu. Esta palavra Sernancelho tem sido explicada de muitas maneiras. E o doutor Almeida Fernandes, que para mim é o grande mestre da toponímia em Portugal, olhem, publicou agora um livro que vai ficar, Toponímia Portuguesa, que é um grande acontecimento da nossa cultura. O Dr. Almeida Fernandes registra isto. No século X escrevia-se Senior Zeli. No século XII era já Sernancelho. E depois daí vem naturalmente Sernancelho. Ora, Senior Zeli, Zeli é um diminutivo, queria dizer sénior, o senhor, um senhorzinho. No fundo, Sernancelho tem na origem esta ideia de senhorzinho. O concelho tem 222 km², tem uma população com cerca de 9.000 habitantes, que não revela tendência para aumentar, não tem grandes indústrias, não tem nem ouro, nem prata, nem poços de petróleo, mas tem outras riquezas. Bom, ainda tem grandes sotos de castanhas, tem a pedra do granito e tem principalmente a gente que aqui nasce. Depois da época romana, há séculos de grande violência, de devastação, e penso que estes vales só voltaram a ser povoados de uma forma permanente depois do Fernando Magno, rei de Leão, portanto no século X. A igreja que hoje existe foi construída no século XII, tem lá a data, é uma igreja de
1172. A igreja é românica, mas foi várias vezes remexida e acrescentada. Por exemplo, o tímpano é uma coisa relativamente moderna. Mas reparem como é curioso, estão encastoados dos dois lados do pórtico 3 esculturas. Tem-se dito que são os 4 evangelistas, bom, e como eles são 6, os outros 2 seriam São Pedro e São Paulo. O senhor prior aqui da freguesia, que é um estudioso muito erudito, o senhor padre Cândido Azevedo, chamou a atenção para um facto realmente importante. É que esta segunda figura daqui leva ao ombro o bornal do peregrino e sobre o bornal vê-se nitidamente a vieira de São Jacques. Portanto, é claro, o santo com a vieira é com certeza o Santiago. Ora, o Santiago não era evangelista, portanto isto não representa os 4 evangelistas. Provavelmente são 6 dos apóstolos de um conjunto maior que foram mudados para aqui. Quanto à torre, é posterior, é do século XVII. Bom, e quanto ao cartaz que tem à frente, é posto agora. A propósito, eu queria chamar a atenção para que estes medonhos cartazes, a exibir o nome do Ministério e da Direção-Geral e quanto custa a obra e quando está pronta, escusavam de ser tão grandes. Aquilo não é modesto, não é discreto, não é bonito e não serve para coisa nenhuma. Mas o mais interessante desta igreja, construída no tempo em que os reis queriam povoar o território, no tempo do povoamento, são 2 pormenores naquela cachorrada. Há uma pedra que mostra uma mulher a apertar o ventre com as dores da maternidade. Aquela mulher está para ser mãe. Depois há um outro cachorro mais adiante em que mostra uma mulher que já está a expelir a sua criança. É a vida que nasce. Eu compreendo perfeitamente essa exaltação da maternidade numa terra que os reis queriam povoar. Nesse sentido, é bem uma igreja do tempo do nosso Dom Afonso Henriques. Sernancelho tem 2 riquezas. Uma é a pedra e a outra é a gente. Há imensos filhos de Sernancelho que tiveram um papel muito importante. Eu não posso citá-los todos, vou falar de 2 ou 3. O primeiro é, imaginem, o Chuji. Quem é que já ouviu falar no Chuji? Chuji é uma palavra japonesa, quer dizer o intérprete. Bom, eu vou-lhes contar a história do Chuji. Era um garoto nascido aqui, pobre, muito pobre, teve que emigrar, foi para longe, meteu-se no navio, chegou à Índia, andou por lá, fez comércio, foi bandoleiro, chegou a Macau. Em Macau, os jesuítas deram por ele, perceberam que era um rapaz excepcional, meteram-no lá na escola, fizeram-no padre e mandaram-no converter o Japão. Imaginem, o Japão. Mas realmente o padre João Rodrigues sabia que não podia converter os japoneses se não soubesse ele próprio falar japonês. Então, desata a estudar o japonês e publica um livro, A Arte da Fala no Japão. É a primeira gramática japonesa. A seguir, outro livro, Como Falam no Japão. É o primeiro dicionário japonês. Depois, outro livro, A História e a Vida no Japão. A primeira descrição da vida japonesa nos alvores do século XVII. Este homem torna-se rapidamente um ídolo nas cortes do Oriente, porque ele diz que isto de o mundo tem 5 partes, mas são como os 5 dedos desta mão. Todos somos irmãos. América, África, Ásia, Europa, isso não quer dizer nada.
somos todos filhos de Deus. Bom, hoje, na Ásia, há um verdadeiro culto ao Padre João Rodrigues. O que lhes estou a mostrar é o monumento que lhes fizeram os japoneses. Isto é um livro com a vida dele, um livro que está agora à venda. Rodrigues, o Intérprete. E na minha frente está um monumento. O autor é o escultor Fernando Pedro da Nazaré, que representa o padre a falar para 5 figuras. Eu acho que as 5 figuras são as 5 partes do mundo. E até acho que estou a ouvir o que o padre diz. 5 partes do mundo são tão irmãos entre si como os 5 dedos desta mão. A principal produção agrícola do concelho é a castanha. Aqui os sotos ainda não morreram. Há todos os anos muitas toneladas de castanha. Bom, a castanha tem uma característica, é que quem a apanha no chão pode ficar com ela. Há até aqui um aforismo. A castanha tem uma manha, vai com quem a apanha. Isso explica que a castanha tenha sido, durante séculos, o principal alimento da população. Hoje é exportada. Nestes sotos que estão a ver, criam-se castanhas que vão para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para a Holanda, para o Luxemburgo, para a Bélgica, para todos os sítios onde há imigrantes portugueses. É aqui, nos sotos de Sernancelho, que se cria a castanha que mata a saudade de milhões de portugueses nas noites do Natal. Outro nome a fixar, António Ribeiro Saraiva. É Saraiva, mas não, eu não sou parente dele, vou falar muito à vontade. Pode-se dizer que, do mesmo modo que o Duque de Palmela é o pivô da política liberal do Dom Pedro IV, António Ribeiro Saraiva é o pivô da política absolutista do rei Dom Miguel. É claro, está do lado dos vencidos e os vencidos esquecem depressa. Apesar disso, Ribeiro Saraiva não esqueceu. Ele era realmente o representante de Portugal em Londres, e quando a causa liberal ganhou, ele vende os seus bens pessoais, imaginem, para pagar as dívidas da embaixada e nunca mais voltou a Portugal, mas sempre lutando pelo seu país. Ele até escreveu que queria que alguém escrevesse no seu jazigo: foi sempre fiel ao Portugal antigo. E a gente lê hoje as obras do Ribeiro Saraiva e vê que era um homem muito inteligente. Claro que era. Como é possível que este homem não tenha percebido que o mundo estava a mudar? Era uma civilização completamente diferente. Como é que ele podia continuar fiel à monarquia absoluta, ao Senhor Dom Miguel, ao poder recebido de Deus? Bom, isso é um ponto curioso, porque reparem, sem dúvida o mundo muda. Já o Camões dizia que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o próprio mundo é composto de mudança. Portanto, parece que os homens que fazem parte do mundo devem mudar conforme o mundo. Bom, e realmente quase todos mudam.
quase todos mudam. Em todo caso, a gente tem respeito imenso pelos que têm a coragem de não mudar. E isso vem de que, olhem, vem do Instituto da Palavra de Honra. Quando um homem dá a sua palavra de honra, se a não respeita, não é um homem, é um trapo. Este homem, toda a vida, foi fiel à palavra que um dia deu. Viveu até aos 90 anos. E quando completou a idade de 80, muitos jornais portugueses, eu tenho aqui o Pinho Leal, que transcreve o que os jornais disseram. Muitos jornais portugueses escreveram coisas como esta. Um homem assim é raro e respeita-se. Não se procura nele o adversário, aprecia-se só o cidadão. Expressões como estas, ou equivalentes, aparecem em todo o jornalismo liberal. Isto impressiona-me. Então, que diabo, no fim do século passado, era assim tão excepcional um homem honrado fazer 80 anos? Que diabo hoje, um homem honrado faz 80 anos e ninguém fala nisso? Realmente era uma exceção. Com o liberalismo, tudo desabou, tudo mudou e no lugar do velho Portugal antigo apareceu, olhem, este Portugal moderno. Existe uma antiga e forte tradição de que o Marquês de Pombal nasceu aqui. A casa em que ele nasceu foi deitada abaixo, sabemos por quem, mas sobrou o portão. E aqui todo o povo chama aqueles casebres a Casa do Marquês. Bom, além do portão havia um muro, o muro tinha uma janela, a janela era do século XVI, e por detrás do muro um cedro muitas vezes centenário. Nos meados do século passado, João Ribeiro Saraiva dizia que este cedro era antiquíssimo. Bom, e era nesta janela, à sombra daquele cedro, que o jovem Sebastião José se sentava e via passar o tempo. Um outro edifício relacionado com a memória de Marquês de Pombal é este que está na nossa frente. É o palácio de um irmão do Marquês, Monsenhor Paulo de Carvalho e Mendonça. Seguiu a carreira eclesiástica, era um homem muito inteligente, muito astucioso e cedo foi nomeado cônego da Sé Patriarcal de Lisboa. O meu telespectador, se olhar ali para a Pedra de Armas, vê um chapéu de bispo. Não se engane, ele não era bispo, era monsenhor na Patriarcal. E os monsenhores da Patriarcal tinham honras de bispo. Honras de bispo e mais, gozavam da plena confiança do senhor rei Dom João V. Dom João V governava só com os cônegos, no fundo eram o pessoal político dele. Bom, e isso é o que faz o monsenhor ter uma grande aceitação e poder recomendar o irmão Sebastião, que tinha experiência diplomática, tinha estado em Londres, tinha estado em Viena da Áustria, era membro da Academia Portuguesa da História e naquela altura estava sem emprego. Bom, e o mano Paulo recomendou-o ao rei Dom José. Olha, o meu irmão, e assim foi. Ele foi nomeado secretário de Estado dos Estrangeiros e da Guerra, esteve uns anos e não se esqueceu do que devia àquele irmão. Nomeou-o para, não foi de uma vez, foi sucessivamente, nomeou-o para 5 lugares, qualquer dos quais era suficiente para enriquecer um homem. Primeiro foi comissário-geral da Bula do Santo Ofício. Segundo, foi administrador da Fazenda e Estado da Rainha Senhora Dona Mariana Vitória. Era ele quem governava a Casa da Rainha.
Terceiro, foi presidente do Senado da Câmara de Lisboa. Era, como quem diz, presidente da Câmara. Quarto, foi Dom Prior de Guimarães, dos lugares que mais dinheiro davam no país. Quinto, é inquisidor-mor no Reino de Portugal. Outra coisa que dava muito dinheiro, porque o Pombal nunca acabou com a Inquisição. Bom, e ele ainda ia mais longe se não tem morrido, porque em 1770 o Papa elevou-o à dignidade de cardeal, membro do Sacro Colégio. Bom, ele não chegou a receber a notícia porque, enquanto o correio chegava e não chegava, ele morreu. Acho que não pode deixar de se vir a Sernancelho para conhecer bem o Marquês de Pombal. Sernancelho tem muitas outras curiosidades que merecem uma visita demorada. Eu nem andei aí pela região, que tem imensos locais cheios de interesse. Olha, aqui mesmo junto de mim, atrás de mim, vê aqui o fusto do Pelourinho, tem uma cinta de ferro. Aquilo é da primitiva. Era naquela cinta que se passava a corda que atava os condenados à execração pública. Eram amarrados aqui para que toda a vila lhes pudesse exprimir o seu desprezo. Bom, mas há muito mais coisas. Há solares, aqui ao lado, o solar dos condes da Penha, enfim, a pedir um restauro urgente. Há aí nas ruas, está ali uma casa, vende-se, aquela casa é do século XV. Imagina, um monumento do século XV a vender-se. Há ruas cheias de pitoresco. Bom, e queria-lhes falar de uma coisa muito especial. Atrás de mim vem uma fachada, aquela é a Casa da Comenda. A última comenda aberta da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Os Cavaleiros de Malta antigamente eram Cavaleiros de Rhodes, e os Cavaleiros de Rhodes antigamente eram Cavaleiros de São João de Jerusalém. Os Cavaleiros de São João de Jerusalém, que eram os Cavaleiros Hospitalários, os Cavaleiros da Hospitalidade, fundados no ano 1000, em Jerusalém. Pois imaginem que eu, no ano 2000, senti-me recebido com toda a hospitalidade na casa de uma velha comenda dos Cavaleiros de Malta, dos velhos hospitalários, que abriu aqui precisamente em Sernancelho. Hoje é turismo de habitação, confortável, mas é uma casa que espera por nós.